Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula 2 de concretos. Para a gente relembrar um pouquinho do que foi falado na aula anterior, a estrutura do concreto basicamente é pasta, agregados e uma zona de transição. Na fase pasta, nós temos que o concreto vai envolver esses agregados, enchendo os vazios, dando essa possibilidade de manuseio, a trabalhabilidade. No concreto endurecido, aglutina os agregados, dando ao conjunto resistência, uma certa impermeabilidade, uma estabilidade dimensional e a durabilidade que nós temos no concreto. Na fase agregado, nós temos a questão da massa específica, onde o agregado é o principal responsável e é ela que nos dá a classificação de leve, normal e pesado. Nós temos ainda a responsabilidade em relação ao módulo de elasticidade e a estabilidade dimensional. A gente sabe também que o agregado pode influir na resistência e na durabilidade do concreto e também funciona como redutor de custos. Algumas condições devem ser atendidas quando a gente trabalha com concretos. Nós podemos subdividi-las em condições técnicas e condições econômicas. Dentre as condições técnicas, nós temos a trabalhabilidade, que está relacionada à consistência. Nós temos a resistência, que pode ser a compressão, a tração, a flexão ou ao desgaste. E nós temos também a condição de durabilidade, que está relacionada à impermeabilidade e à constância de volume. Entre as condições econômicas, o que a gente tem que se preocupar principalmente em relação ao menor consumo de cimento. Um outro aspecto muito importante que nós temos que observar quando falamos de concretos é em relação à dosagem. E o que é dosar? A dosagem é procurar o traço que vá atender às condições específicas do meu projeto, utilizando corretamente esses materiais disponíveis. A dosagem ela pode ser considerada não experimental ou experimental. Não experimental é a dosagem que é baseada na experiência profissional ou em tabelas pré-definidas, muitas vezes com base em outras obras realizadas pela própria empresa ou pelo responsável. Já uma dosagem experimental, ela leva em consideração as características dos materiais, as solicitações mecânicas ao qual a minha peça de concreto estará sujeita, as implicações de cada obra em específico. Então, ela leva em consideração as cargas que vão ser atuantes nas estruturas, a dimensão da minha peça, o processo construtivo e também o local em que a construção será implantada. Isso é muito importante porque isso influencia também na escolha, por exemplo, de um cimento. O traço, ele pode ter a medida em massa ou em volume, como a gente já viu lá na aula de argamassas, e normalmente quando eu não tenho uma expressão clara de qual é a unidade de medida, é porque ele está expresso em massa. Quando ele estiver expresso em volume, ele vai ter que ter essa definição. Comumente em obra, utiliza-se a expressão do traço em massa para o cimento e em volume para os agregados e a água. A NBR 12655, no item 6.4.2 dessa norma, só permite dosagem não experimental para obras de pequeno vulto, ou seja, obras que utilizam um concreto de classe C10, e tem que respeitar algumas condições que a norma diz. Ou seja, a proporção de cimento tem que ser de 300 kg por metro cúbico de concreto. A proporção de agregado miúdo no volume total de agregados tem que estar entre 30% a 50%, de maneira fixada a se obter a trabalhabilidade do concreto. E a quantidade de água tem que estar em torno aí de 7 a 10% desse volume total do concreto, e é a quantidade mínima compatível também com a trabalhabilidade que eu vou precisar. No caso de grandes obras, obrigatoriamente nós vamos utilizar uma dosagem experimental, que é a única aceita. Por quê? Eu tenho todos os materiais ensaiados em laboratório. Então, uma dosagem experimental, ela segue um roteiro, que é o que eu vou falar aqui com vocês agora. Primeira coisa, eu preciso caracterizar os materiais, é uma caracterização precisa. Então, por isso, quando a gente estuda agregados e aglomerantes, nós temos toda a caracterização desse material e aprendemos os ensaios e as normas que regem essa caracterização. Precisamos ter o estudo das dimensões das peças a serem concretadas. Isso nós temos que levar em consideração o diâmetro máximo do agregado, o espaçamento entre ferragens, entre outros fatores.
Precisamos ainda do cálculo da tensão de dosagem, que é a resistência de dosagem. Qual é a resistência do meu concreto? É o famoso FCK do concreto. Precisamos ainda fazer a definição do fator água-cimento, determinar qual será esse fator, estabelecer um traço inicial e, após alguns estudos para confirmar as características e propriedades, estabelecer o meu traço final de concreto. Ele perpassa todos esses passos. Em relação ao traço, o traço sempre vai se referir a uma unidade de massa de cimento, por isso que aqui na frente é sempre 1. E ele tem algumas relações importantes, que é a relação água-cimento, que está ligada à resistência e durabilidade, e a relação água-materiais secos, que está ligada à trabalhabilidade e à consistência. Em relação ao preparo do concreto, com as etapas que a gente tem até que o concreto fique pronto, nós temos a primeira etapa, que é a de mistura, conhecida também por amassamento. É a primeira fase de produção e o objetivo é obter uma massa homogênea onde todos os componentes estejam em contato entre si. E ela pode ser realizada de forma manual ou mecânica. A falta de homogeneidade nessa etapa, ela causa uma diminuição da resistência mecânica e da durabilidade dos concretos. Quando a gente realiza um amassamento manual, eu só posso empregá-lo em obras de pequena importância. A norma 6118 prescreve isso. E ela prescreve que eu só posso utilizar esse amassamento quando o volume de concreto a ser utilizado não justifique o emprego de um equipamento mecânico. E aí, para cada vez que eu vou fazer o amassamento, que eu vou fazer a minha mistura, eu não posso utilizar um volume superior, né, uma quantidade superior a 100 kg de cimento por vez. Então, é assim que se permite o uso, né, desse amassamento manual. Quando a gente faz o amassamento, né, já comprado e dosado, isso já vem pronto ali dentro do meu caminhão betoneira. Após a etapa de amassamento de mistura, vem o transporte. O transporte pode ser externo ou interno dentro da minha obra. Externo é da central de concretagem até a obra, normalmente realizado por caminhão betoneira. Dentro da obra, ele pode ser feito, né, do local de retirada desse concreto da minha betoneira até o local de lançamento, podendo ser utilizados carrinhos de mão, jiricas, elevadores, guinchos ou até mesmo por bombeamento, quando a gente trabalha muito com concreto usinado. No transporte, eu tenho que tomar alguns cuidados para que não haja vibração excessiva, que pode provocar segregação, a separação dos componentes, prejudicando assim a homogeneidade do meu concreto. E ele também tem que ser rápido, para evitar a perda de trabalhabilidade necessária para as etapas seguintes. Falando ainda da etapa de bombeamento, o bombeamento ele é um sistema bastante flexível, muito utilizado no Brasil, nas concretagens de edifícios, devido à flexibilidade e à rapidez de execução. No caso do bombeamento, o que nós temos que observar? O diâmetro do tubo de bombeamento, ele tem que ser, o diâmetro máximo interno, ele tem que ser 3 vezes o diâmetro do agregado, o diâmetro máximo, a DMC. Por isso é tão importante, quando a gente faz um ensaio de granulometria, obter essa DMC do agregado, porque a gente precisa disso para dimensionar o meu tubo de bombeamento. E, em geral, eu tenho que levar em consideração as perdas que se tem da eficiência do bombeamento devido à distância. Isso é uma condição fundamental. É importante se ter o atrito, né, do concreto com as paredes do tubo para que ele consiga fluir. E uma das dificuldades que a gente encontra no bombeamento, normalmente, é ao final de uma betonada, eu posso ter um ninho de pedras e eu não tenho uma lubrificação desses agregados necessária para que ele se desloque nesse tubo de bombeamento. E também concretos muito úmidos, sem coesão, que possuem exudação excessiva ou com um traço fino, um traço deficiente em finos. Isso pode causar problemas também na etapa de bombeamento. Após o bombeamento, nós temos a etapa de lançamento, a operação que consiste em colocar esse concreto dentro das formas. O tempo máximo permitido entre o amassamento, entre fazer a mistura e o lançamento, está situado entre 1 e 2 horas. É o tempo ali que leva para o concreto perder a trabalhabilidade e começar a endurecer.
O cuidado geral nesse lançamento consiste em manipular o concreto de forma a não ocorrer segregação e observar, né, que as formas estejam livres de detritos, substâncias estranhas. Se a minha forma for de madeira, que ela esteja umedecida o suficiente para que a madeira não absorva a água de amassamento do meu concreto. Evitar o arraste do concreto, ou seja, o deslocamento do concreto do local onde ele está sendo despejado para o preenchimento da forma. Isso acontece muito quando eu tenho grandes lajes, grandes peças. Então, eu não posso fazer esse arraste que o pessoal faz normalmente, com uma enxada, com distâncias muito grandes. Então, tem que se tomar o cuidado para que esse arraste não seja maior do que 80 centímetros a 1 metro. Se a gente precisar espalhar esse concreto em áreas maiores, o ideal é pegar com uma pá e deslocar isso para o outro local, ou fazer o arraste do tubo de bombeamento para o local onde eu preciso fazer essa aplicação. Então, aqui a gente vê a aplicação em uma forma de pré-moldado, utilizando, né, a jirica e a pá para fazer a colocação no local. Após o lançamento, nós temos a etapa de adensamento, que é a operação que tem por finalidade eliminar o ar e os vazios contidos na massa. Ele é feito durante e imediatamente após o lançamento, podendo ser executado por processos manuais ou processos mecânicos, como é o caso aqui dos vibradores de imersão. Nos processos manuais é feito normalmente por socamento ou apiloamento, é feito pelo famoso picolé, que o pessoal usa em obra, que nada mais é do que um soquete, que eles fabricam manualmente. Ou eu posso ter a vibração, né, utilizando um vibrador de imersão ou por método de centrifugação. Qualquer que seja o processo de adensamento que eu esteja utilizando, ele é feito para preencher os espaços da forma, evitando que eu tenha formação de ninhos ou segregação dos componentes. Eu tenho que tomar cuidado nessa etapa também. É importante cuidar para não vibrar muito perto das armaduras, porque se eu vibrar muito perto da ferragem, se o concreto for armado, né, eu posso ocasionar vazios e prejudicar a aderência do concreto com a armadura. E aí, com isso, eu prejudico o resultado final da minha peça. Então, é algo muito importante. E um bom indicativo para observar durante a vibração é quando a superfície começa a ficar brilhante. E aí eu tenho certeza que esse concreto foi bem vibrado e vou passar para a parte seguinte. Se eu vibrar em excesso, pode ocorrer a exudação e essa água se separar. E um outro indicativo também é quando a agulha começa a respingar muita nata. Também indica um excesso de vibração. Então tem que tomar cuidado nessa etapa de adensamento para também não prejudicar as características finais do concreto. Um outro processo muito importante é a operação de cura, que pretende evitar a retração hidráulica nas primeiras idades do concreto, quando a resistência desse concreto ainda é pequena. A cura ela evita a perda de água, que pode se dar por vários motivos: exposição ao sol, vento, a exudação, a absorção, né, da forma pela água de amassamento. Isso provoca um processo cumulativo de fissuração no meu concreto. Então, é fato de que eu tenho que evitar a perda de água do material, para evitar esse efeito de fissuração. Então, esses primeiros cuidados, eles permitem um aumento da capacidade de resistência do concreto e uma diminuição da retração do material. Alguns procedimentos de cura podem ser o processo de molhagem, que é umedecer a superfície várias vezes ao dia, então é umedecer mesmo, jogar água. Eu ainda tenho a proteção por tecidos úmidos ou com areia úmida, os tecidos ou lonas que o pessoal coloca. Tem que tomar cuidado para não ser de cor escura, porque a cor escura vai absorver bastante calor e vai esquentar a minha peça, evitando, né, assim, essa evaporação. Então, cores claras também, a molhagem e tecido úmido fica lá em cima. Eu posso ainda utilizar emulsões que formem películas impermeáveis. O pessoal utiliza muito parafina. Eu tenho a chamada cura química, que é o que a gente está vendo aplicar aqui. E eu ainda tenho, para peças pré-moldadas, a aplicação de cura a vapor, que também é bastante eficiente. Em câmaras especiais, claro. Algumas obras especiais requerem alguns cuidados especiais, porque utilizam concretos especiais, e eu tenho cuidados tanto na execução quanto aplicação desse concreto, e também no processo de cura. Para esses casos, é um estudo feito caso a caso particular.
Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vejo vocês na próxima aula, onde a gente vai tratar um pouquinho sobre as propriedades do concreto. Até lá!